é só para quem está assistindo a aula gravada, lembrar que essa aula aqui ainda seriam as aulas 1 e 2 que foram dadas em março ainda, mas que não foram gravadas. Na semana passada eu dei, então eu regravei, fiz as aulas para regravar. Então o que seria a aula 3, eu estou chamando de aula 1 e 2. E o que seria a aula 4 é a aula 1 e 2, continuação. E aí todo o nosso esforço nessas duas primeiras aulas, né, vai estar sendo ver como a gente consegue tirar a supersimetria emergindo do espaço-tempo de Minkowski. Na aula passada, então, nós trabalhamos a representação meio-meio e, baseado também em curso precedente, no ano passado, de Young Mills, a gente mostra que nessa representação, que é a representação dos campos vetoriais, a gente, então, ganha, né, a simetria de Gauge, aparece uma simetria, esse campo está associado a uma simetria de Gauge, uma simetria de aquela famosa simetria 1, uma simetria de Gauge, que espelhe o spin zero. Essa simetria de Gauge e a simetria de Lorentz me permitem construir, nós construímos a eletrodinâmica, vamos colocar assim, a eletrodinâmica clássica, nós construímos a partir de argumentação de covariância de Lorentz, de simetria de Gauge, e além disso, quando a gente introduz a autointeração, a gente constrói, como a gente tinha feito no curso, né, no curso anterior, não nesse curso agora, a gente constrói pela autointeração, interação de objetos de spin 1, autointeração de partículas de massa nula e spin 1, leva as teorias de Young Mills. Então foi o esforço que a gente, na aula passada, empreendeu só para revisar. Porque, na verdade, isso aqui eu tinha chamado a atenção na aula passada, está no curso do semestre passado de teorias de Young Mills e gravitação quântica. Aí falamos também da representação em 1, que é a representação a qual representação 1, 00 mais 1, perdão, 00, que é a representação que tem o escalar, mais a representação 1, que é uma representação que tem um tensor simétrico de rank 2. Então, essa representação aqui é a representação a qual pertence um campo escalar, um campo tensorial simétrico. Então, um campo tensorial simétrico de rank 2, no espaço de Minkowski, tem 10 componentes. Então, uma componente está aqui, 9 componentes estão aqui. Essa componente que está aqui é a componente, né, do traço. Tá? Então, e nós sabemos que também essa teoria aqui, essa formulação, ela é ligada a uma simetria de Gauge. A simetria de Gauge que tem aqui é uma simetria de Gauge com parâmetro vetorial. Nós falamos isso na aula passada. O parâmetro dessa simetria não é mais escalar, é um quadro de vetor. E a partir dessa simetria e da invariância de Lorentz, impondo autointeração, então, com a autointeração, com o requisito de autointeração, spins 2, né? Então, a gente fala, vamos trabalhar com spin 2. Em autointeração, o que a gente constrói é a relatividade geral. A relatividade geral. Então, sai o raiz de menos GR. No curso anterior, no curso do ano passado, essa parte aqui eu não fiz em detalhe, que eu deixei para construir. Nós trabalhamos bem em Young Mills, a nossa lógica do curso passado é construir Young Mills. Do Young Mills a gente mostra que a gente constrói a partir do Young Mills a relatividade geral, quer dizer, o lagrangiano de Einstein-Hilbert. Mas, no curso anterior também eu dei a referência, que é um belo trabalho do Deser, em que ele mostra que se nós quisermos tomar campos de spin 2 de massa nula e estudar qual é a forma mais geral deles auto-interagirem, não violando unitariedade, e a gente então consegue construir pela auto-interação, chega na relatividade geral. Então, essa construção aqui é a construção do Deser. Quem quiser ver, eu posso depois deixar a referência, mas de qualquer maneira no curso anterior, no semestre passado, eu dou a referência precisa do artigo do Grafismo, onde o Deser faz essa construção. Então, até aqui o que a gente está mostrando, né, que teorias importantes, né, como são as teorias de Young Mills e a própria relatividade geral, elas emergem das simetrias que estão implícitas aqui
no espaço de Minkowski, nas representações do grupo de Lorentz. A simetria que está implícita aqui é a simetria de Gauge, um parâmetro escalar. Qual é o papel desse parâmetro escalar? O papel desse parâmetro escalar é eliminar o spin zero espúrio que está presente nessa representação. Com esse parâmetro escalar, a gente assegura que a gente está falando de uma, e essa simetria de Gauge, a gente assegura que está falando realmente de um puro spin 1. Aqui é a mesma coisa. Essa simetria de Gauge aqui, essa representação, ela carrega spin 2, né, que já foi associada aqui. Essa representação aqui é uma representação que tem spin 0, spin 1, spin 2. Então, essa simetria de Gauge, que no fundo é a versão linearizada das transformações gerais de coordenadas, elimina o spin 0, elimina o spin 1. Então, a gente tem certeza que vai estar falando de uma teoria de puro, uma descrição de puro spin 2. Então, esses são os exemplos que funcionam bem. Então, a pergunta legítima que a gente pode se fazer, entre essa representação, que é a representação de spin 1, e essa representação, que é a representação de spin 2, eu posso ter a representação de spin 3 meios. Então, a gente se pergunta, será que essa representação de spin 3 meios é uma representação que pode me dar origem a algum tipo de descrição interessante, algum modelo que possa ser interessante? Então, a representação de spin 3 meios é essa representação aqui, a representação meio, soma direta com a representação 1 meio. Então, essa representação aqui, esse meio aqui, está significando quiralidade left, e esse meio aqui está significando a quiralidade right, são as representações do grupo de Lorentz. Então, a gente sabe que eu preciso do left e do right para construir um espinor, tipo Dirac ou tipo Majorana, né? O princípio é que eu posso estar descrevendo algo do tipo Dirac ou Majorana. Se eu tivesse só com essa representação, seria vai o left. Se eu tiver com essa representação, vai o right. E o campo que está nessa representação é um campo de natureza vetorial, espinorial. Então, esse índice μ é o índice vetorial e o índice alfa é o índice espinorial. Então, essa representação aqui, o μ, nós sabemos, o μ, ele é um conteúdo de spin 0 e spin 1. O alfa é um conteúdo de spin meio. Então, 0 composto por meio da meio, 1 composto por meio da meio e 3 meios. Então, essa representação é uma representação que, em princípio, vai carregar 3 spins. 2 spins meio, 1 spin 3 meio. Então, lá, sabendo um pouco do que nós aprendemos com o campo vetorial e com o campo de rank 2, se eu tirar a divergência desse objeto, se por acaso eu tiver essa condição aqui é uma equação espinorial. Eu matei o índice μ. Então, essa equação aqui é uma equação para spin meio. Então, se eu zerar isso aqui, eu estou zerando uma componente de spin meio desse campo. Uma outra contração que eu posso fazer é essa contração aqui, gama μ psi μ. Isso significa que eu estou pegando isso, gama μ, alfa beta, psi μ beta. Então, se isso aqui é igual a zero, eu estou dizendo que isso aqui é igual a zero, isso também é uma equação espinorial. É uma equação que tem um índice alfa. Estou somando sobre os μ, então é uma equação para spin meio também. Então, é uma condição que, se esse campo obedece a essa condição, eu estou matando esse outro spin meio. Então, essas duas condições, elas me deixam passar só os spin 3 meios. Elas eliminam os dois spins meio. Só que nós sabemos, nós não gostamos de impor essas duas condições à mão. Será que tem uma simetria, então, que vai me permitir jogar fora? Então, a pergunta é, essas duas condições, elas são impostas a nós, Rock, ou elas poderiam ser provenientes de alguma simetria? Então, a pergunta é, existiria alguma simetria tipo Gauge, né? Que nos leva a poder, né? Dentro daquele esquema, né? Por escolha de Gauge, impor
substituição por 1 e 2. Então, será que existe uma simetria? Que a gente gosta de impor essas condições, como dmi a mi igual a 0, ou dmi h mini, dmi de h mini igual a 0. A gente gosta de impor essas condições baseadas em algum princípio de Bayes. Então a pergunta é, será que para o campo de spin 3 vezes eu tenho chance de ter essa eliminação? E nós sabemos uma coisa, o que eu quero eliminar? Quero eliminar spin meio. Nós já aprendemos, né, nas simetrias precedentes, que para eliminar o spin 0, eu introduzo um parâmetro escalar. Para eliminar o spin 0 e o spin 1, no campo de rank 2, eu introduzo um parâmetro vetorial, porque aquele parâmetro arbitrário, ele traz exatamente os spins que eu quero eliminar. Se eu quero eliminar spin meio, eu devo ter, então, algum tipo de simetria que seja baseada num parâmetro de spin meio. Então, a simetria que naturalmente aparece, depois na próxima aula, eu vou começar a estudar aqui em detalhe esse campo de Harita-Schwinger. Hoje eu estou fazendo só a título de apresentação, para a gente poder ter uma motivação para ver como é que a supersimetria sai do espaço de um bloco. Na próxima aula, eu vou começar a estudar, então, a dinâmica de um campo de Harita-Schwinger. Eu preciso entender bem esse campo para poder a gente entender bem a supergravidade. Então, esse campo aqui, se eu disser que eu vou fazer uma formulação e que eu vou fazer essa formulação baseada numa simetria local, portanto, dmi, mas com parâmetro espinorial, para poder eliminar o spin meio, então essa simetria aqui deve ser uma simetria daquelas boas. Ou seja, eu posso escolher, se eu pegar a divergência dessa equação, né, se eu pegar o dmi dessa equação, eu vou poder encontrar o alfa na história do gate fixing. Vou ter um D'Alembertiano de Epsilon alfa, que eu dmi, produz um D'Alembertiano. D'Alembertiano tem função de Green. Então, dada uma configuração dmi, psi, eu posso encontrar um epsilon alfa tal que ele me faça isso ficar 0. Ou seja, eu posso sempre, com essa simetria de gauge à minha disposição, eu posso sempre escolher essa condição aqui. E na próxima aula, nós vamos ver também que, com a estrutura que nós vamos montar para a ação de Harita-Schwinger, usando a equação de campo para esse objeto, uma vez que essa simetria é imposta, essa condição sai automaticamente. Então, eu não preciso, a simetria de gauge, ela vai me garantir que a quadra de divergência do Harita-Schwinger é 0. E as equações de movimento vão propor uma dinâmica para esse campo de tal maneira que o gama mix é igual a 0. Então, isso aqui vai sair como condição disso, e das equações de movimento. Então, essa simetria... Uma questão técnica que você resolver. Está avisando que faltam 4 minutos, vai acabar a memória, e isso o Dória não me acabar a memória, será que significa o quê? Significa que tem que estar muito cheia a máquina? Não, falaram que a máquina estava bem vazia. Tá ligada, né? Tá, mas está dizendo que só tem 4 minutos e está um símbolo de rádio diz que acabou. Fazer outra aula de novo. Não, nem vocês aguentam. Ele me disse que parece que ele vai gravar e vai apagar as antigas. Não sei se isso está acontecendo. Pois é, que geralmente o pessoal apaga as antigas, mas assim, você não sabe ler quanto tem de espaço na memória, não? Isso não foi. Não sabia, pois é, isso foi. Vocês querem uma parada para a gente tentar resolver isso? Eu acho melhor. Eu vou interromper